Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Boa noite para todos os irmãos e irmãs muçulmanos que estão nos assistindo a partir de agora. Com vocês, Sheikh Omar Dori, imam khatib da mesquita de Varginha, com mais uma live. O que é a crença nos livros? Nós estaremos falando aqui sobre o Alcorão, né? O último livro revelado por Allah Tabaraka wa Ta'ala, Deus louvado seja, para a felicidade da humanidade, como nós falamos ontem sobre o que é revelação. Eu poderia estar falando, por exemplo, hoje, né, o que é revelação, e falando sobre a crença nos livros, mas eu preferi, na verdade, estar falando dessa forma para que a gente entenda primeiro o que é revelação, para que nós possamos entender depois o que é a crença nos livros. Porque não adianta eu estar falando com você sobre a crença nos livros e a pessoa não entender, porque isso faz parte da crença, né, que Allah Azza wa Jalla determinou aos seres humanos. Então espero que você, meu irmão, espero que você, minha irmã, possa estar junto conosco, assistindo essa live de hoje, onde nós estaremos falando sobre a crença nos livros. É uma crença importantíssima, é uma crença que os muçulmanos devem estar preocupados em entender, porque faz parte dos pilares da crença. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui com a gente sempre, todas as nossas lives, nos ajudando a levar o conhecimento para que você, meu irmão, para que você, minha irmã, possa entender daquilo em que é o Islã e para que possa fazer chegar ao máximo de pessoas possíveis esse conhecimento. É sempre importante nós termos a preocupação de procurarmos o conhecimento verdadeiro determinado por Allah Tabaraka wa Ta'ala. Então não esqueçam de estar sempre procurando, né, o conhecimento verdadeiro para que você, meu irmão, para que você, minha irmã, possa estar aprendendo sobre o Islã. E hoje não será diferente, nós estaremos falando sobre a crença nos livros. Vou repetir, estarei falando sobre a crença nos livros. Quem ainda não assistiu nenhuma das lives que nós fizemos de preparação para o mês do Ramadã, ou quem ainda não assistiu nenhuma das nossas lives que nós falamos, né, sobre qualquer assunto aqui, esteja aqui conosco. Depois de terminar essa live, vai lá assistir. Tenho certeza que você, meu irmão, tenho certeza que você, minha irmã, né, gostará muito de assistir as nossas lives, as quais nós estamos fazendo constantemente para você, meu irmão, para você, minha irmã, durante o mês do Ramadã. Não esqueçam de deixar a sua pergunta, a sua dúvida e o seu comentário, que nós estaremos aqui, inshallah, respondendo para você todos os assuntos, né, que você deixar aqui ou falando sobre eles. Lembrando que as nossas lives podem ser transmitidas por você, meu irmão, para o seu, né, irmão ou seu familiar, muçulmano ou não, para que possa estar junto conosco nessa caminhada. Então não esqueçam de levá-los o conhecimento, muitas vezes ao questionamento das pessoas não muçulmanas sobre o que é o mês do Ramadã, sobre o que é, né, o mês do jejum, sobre o que é e quais são as crenças islâmicas. Hoje nós estaremos falando sobre o que? A crença nos livros. Nas nossas lives, que serão diárias até o final do mês do Ramadã, falando, né, o Alcorão, o último livro revelado. Então não esqueçam de estar junto conosco, não esqueçam de estar nesta caminhada do mês do Ramadã, para que possamos sair fortificados em conhecimento, em entendimento, né, e possamos estar sempre aprendendo mais sobre aquilo que é importante, tá bom? Então não esqueça de estar junto conosco, não esqueça de chamar seus irmãos, familiares, para que estejam com a gente nas nossas lives. Não esqueçam também, né, de nos seguir o Islã para Todos nas redes vizinhas, como lá no Instagram, como lá no TikTok, como no Telegram, como no WhatsApp e o canal do Islã para Todos no WhatsApp. Quem ainda não está lá conosco, vem estar conosco para você, né, estar por dentro de todos os assuntos que serão colocados para vocês. Então não esqueçam de estar sempre junto conosco. Eu peço sempre que nos ajude compartilhando essa live com seus amigos e familiares, para que possam estar junto conosco neste caminho. Só mais um pouquinho, que quem já está aqui conosco há muito tempo sabe que a gente tem que fazer, né, o compartilhamento das nossas lives, ao mesmo tempo que nós estamos aqui com você durante este período. Não esqueçam também, né, de deixar a sua pergunta, a sua dúvida, esse comentário, como eu sempre falo e repito bastante, para depois, né, as pessoas às vezes esquecem. Então não esqueçam de deixar a sua pergunta, a sua dúvida e o seu comentário. Mesmo que essas dúvidas sejam
sobre o jejum no mês do Ramadã, não tem problema nenhum, nós estaremos respondendo para você, tá bom? Então só mais um instante que nós já estaremos juntos com a nossa live, né? Só mais um instantezinho que nós estaremos juntos a partir de agora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Renovando meu salam com vocês, nós hoje estaremos falando sobre a crença nos livros. É importante a gente lembrar que o último livro revelado é este aqui, o Alcorão. Quando eu falo de revelação, e eu expliquei ontem, ele pode ser o que? A kitaba, a escrita, a risala, a mensagem, tá? Que é determinada por Allah Azza wa Jalla. No livro, e aí eu vou falar em relação ao livro, e aquilo que é o comportamento, por exemplo, dos mensageiros. Eu falei sobre isso ontem, e a crença no livro, nos livros, na verdade, porque é muito importante a gente lembrar que a crença do muçulmano é a crença que Allah Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo, ele nos informou que ele enviou profetas e mensageiros, e enviou com esses profetas e mensageiros mensagens, né, e profecias. Sempre lembrando que profecias e mensagens só estão ligadas a profetas e mensageiros. Ninguém faz profecia que não tenha sido um mensageiro. Então, nesta relação, Allah Azza wa Jalla revelou esses livros, né? Esses livros aos seus profetas e mensageiros. Então, a crença islâmica, para a gente começar, no hadith do Umar ibn Khattab radiyallahu anhum, né? Parte do hadith, na verdade, quando o anjo Gabriel, alayhi salam, veio em forma de homem, ou seja, como eu disse, a revelação pode ser vista pelo mensageiro ou profeta, o anjo na sua forma natural ou em forma de Adami, ou seja, do ser humano, tá bom? Neste caso, ele adentrou a mesquita, sentou o profeta e fez algumas perguntas. Uma delas foi sobre a crença. Ele diz: Qala ya Muhammadu, fakhbirni anil iman. Ó Muhammad, então me informa sobre a fé. O que é a fé? O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam então respondeu: Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi. Ou seja, o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, quando foi questionado pelo anjo Gabriel, né, quais eram os pilares da fé, o que é a fé no Islã, ele respondeu que é crer em Allah, né, crer em seus anjos, crer em seus livros, em seus mensageiros, no dia do juízo final e no decreto de Allah Azza wa Jalla. Esses são os pilares, os 6 pilares da fé. E a crença nos livros está exatamente nessa relação. Ou seja, para mim poder falar de crença, de um muçulmano falar de crença, ele não acreditar, ele não é só dizer eu acredito em Deus e vou fazer o que eu quiser. Não. Ele tem que acreditar que Allah Azza wa Jalla revelou livros durante a história da humanidade, pois ele enviou profetas e mensageiros durante a história da humanidade, para que essas pessoas tivessem comportamentos, para que essas pessoas tivessem práticas, para que as pessoas pudessem saber como se comportar e se portar. Tudo isso foi determinado através das revelações. Então, Allah Azza wa Jalla enviou anteriormente o Alcorão, volto a mostrar aqui, anteriormente o Alcorão, livros, as quais nós muçulmanos cremos e confirmamos que houve essas revelações. Allah Azza wa Jalla lhe diz: Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladhi nazzala ala rasulihi wal kitab alladhi anzala min qabl. Ou seja, Allah Azza wa Jalla, ele nos informa: ó vocês que creem, creiam, porque é exatamente o aumento da sua fé sobre a relação da crença. Aquele que crê aumentará a sua crença. Aquele que não crê em Allah, não adianta eu falar creia, mas aqueles que creem, a fortificação da fé. E aí ele diz, né, creiam em Allah, que é, né, o Senhor de tudo e todas as coisas, em seu mensageiro, aqui em relação ao profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, no livro que é a ele que foi revelado ao seu mensageiro, o Alcorão, né, e naquilo que foi revelado anteriormente a quem? Ao profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Ou seja, Allah Azza wa Jalla, ele está afirmando e confirmando que
que existiram revelações anteriores, todas elas temporais. Todas elas temporais. O Alcorão é atemporal. Quando eu falo das revelações anteriores, elas são o quê? Temporais. Podem existir regras que foram repetidas no Alcorão, mas no seu geral, elas foram temporais em relação aos povos aos quais esses livros chegaram. Eu, quanto muçulmano, confirmo que isso é uma verdade, que esses profetas e mensageiros foram enviados e que eles transmitiram esse texto. Ou seja, parte da crença nos livros é a crença de que Allahu Azza wa Jal enviou esses livros e houve a transmissão através dos profetas e mensageiros estes livros. Ou seja, não houve a falta de obediência dos profetas ou mensageiros na transmissão. Houve falta de obediência daqueles que ouviram a transmissão. Então, esses livros foram revelados por Allahu Tabaraka wa Ta'ala aos seus profetas e mensageiros. Não importa qual profeta e mensageiro, profetas aos quais Allahu Azza wa Jalla nos informou e profetas aos quais Allahu Azza wa Jalla não nos informou. Não importa. Eu posso afirmar com certeza absoluta que todo povo teve pelo menos um mensageiro e esse mensageiro trouxe a revelação naquele momento, naquela época, naquele instante, para que as pessoas pudessem seguir como que manhaj, como encaminhamento, e sharia como lei. Isso é fato. Quando nós falamos de lei e encaminhamento, nós estamos falando de tudo isso que está dentro das revelações e não foi diferente com o Alcorão. Então, existiram esses livros. Allahu Azza wa Jalla, ele nos fala de alguns deles aos quais foram revelados aos profetas e mensageiros. A gente tem que lembrar, que a crença também é de que esses livros não existem mais hoje, como foram revelados. Eu vou estar falando amanhã, sobre essa relação. Por que eles não existem mais? Eu vou estar falando sobre esta questão, a qual Allahu Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo, ele nos fala no livro como aconteceu. Essa é uma relação importante. Mas hoje, a relação da crença. Então, a crença nesses livros, para que os muçulmanos saibam, é que eles existiram. Então, Allahu Azza wa Jalla lhe diz: Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayni yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nas wa anzala al-furqan. Ou seja, Allahu Azza wa Jalla, ele diz: Alif Lam Mim, que não existe nenhuma outra divindade senão somente ele, que é o vivente e existe por si só. Foi revelado a ti o livro, a quem? Ao profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, veracidade, que está na mão de quem? Na mão daquele que recebe a revelação. E fora revelado anterior, a Taurato wal Injil. A Taurá é a Torá que a gente fala em português. E a Injil, o último livro revelado para o povo de Israel, que é qual? Que foi revelado ao Jesus. E eu vou estar falando, inshallah. E aí ele diz: e revelamos Al-Furqan. Al-Furqano é o Alcorão, que vai dividir entre a verdade e a mentira, a escuridão e a luz, a visão e a cegueira. É exatamente por isso que o Alcorão é conhecido como que Al-Furqan, a última revelação, para exatamente mostrar às pessoas a verdade, retirá-los da escuridão para a luz. Então, Allahu Azza wa Jalla, ele nos fala nesses versículos em 3 livros: o Alcorão, que foi revelado, a Torá e Al-Injil. E aí ele nos fala: wa atayna Dauda Zabura. E nós demos a Davi o Zabur, que nós vamos estar falando, inshallah. E aí ele também nos lembra das páginas do Abraão e de quem? Do Musa, Suhuf Ibrahim wa Musa. As páginas do Abraão e do Moisés. Talvez essas páginas do Moisés voltem-se para a Torá, não importa. O importante aqui nesse momento é que entendamos em que Allahu Azza wa Jalla revelou para nós exatamente livros. Para nós, que eu quero dizer, ou seja, para os seres humanos durante a história da humanidade. Como ele disse,
Tanto a Torá como Al-Injil eram dois livros que eram encaminhamento antes da revelação do Alcorão. Era encaminhamento para quem? Banu Israel, os descendentes de Israel, né, que receberam essa revelação através do Moisés, que nós conhecemos como Torá, e através do Jesus, que nós conhecemos como que Al-Injil. E aí amanhã eu vou estar falando sobre uma relação importante, por exemplo. Nenhum desses evangelhos que estão ali é a revelação. Por quê? Porque a revelação foi feita ao Jesus, e não ao Lucas, nem ao Marcos, nem ao Mateus. E eu falei ontem de inspiração, Al-Ilham. Al-Ilhamo só acontece sobre os profetas e mensageiros. Inspiração sobre alguém escrever um livro, eu também posso ser inspirado e escrever uma nova Bíblia. E dizer que isso é inspiração divina. A inspiração divina é de Allahu Azza wa Jal, Deus o Altíssimo, sobre os profetas e mensageiros, como eu falei sobre a revelação. Então, esses livros que eu acabei de falar aqui, são livros todos os quais Allahu Azza wa Jal, Deus o Altíssimo, nos fala no Alcorão. Ele nos fala sobre a Torá, ele nos fala sobre o Injil, ele nos fala sobre o Zabur, em relação a Davi, ele nos fala, né, sobre as páginas do Abraão. Todos esses livros, e juntando com o Corão, são falados por Allah Tabaraka wa Ta'ala. Volto a repetir, todos anteriores ao Alcorão são livros temporais. Acabou o tempo deles da revelação com a revelação do último livro. É como nós dissemos sobre a crença nos mensageiros. Nós cremos em todos os mensageiros que foram enviados por Allah Azza wa Jal, sejam eles os mensageiros e profetas enviados ao povo de Israel, né, e aos judeus, ou aqueles que foram enviados, né, diferentemente disso, porque todos os povos receberam profetas e mensageiros. Infelizmente, para a nossa ignorância e a nossa obtusidade aqui no Brasil, nós somos levados a crer que só os judeus receberam profetas e mensageiros. Não, todos os povos receberam profetas e mensageiros. E, obviamente, essas leis e normas e comportamentos foram dados a eles. Nós temos conhecimento daquilo que nos é falado por Allah Azza wa Jal, Deus Altíssimo, em seu livro, né, no Alcorão. Então, eu não posso, jamais, ou então pelo profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, wa huwa sadiq al-masduq, o verdadeiro, aquele que tem a veracidade. Então, é importante a gente sempre lembrar disso, que os livros, nós devemos crer neles, sabermos que eles existem, como eu disse em relação à crença nos mensageiros, eles existiram. Eu tenho que obedecer o que foi falado pelo Jesus? Não. Porque ao seguir o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, estou concordando que aquilo que foi trago pelo Jesus, alayhi salam, que a unicidade de Deus, ele não é parte da divindade, é real. Eu estou confirmando. Então, eu não tenho que obedecer em nada o exemplo do Jesus, alayhi salam. O último exemplo para a humanidade é o último mensageiro, com o último livro revelado. Esse é quem o Alcorão, que nós estaremos falando durante o mês do Ramadã, né, totalmente. Então, essa é uma relação importante para a gente compreender a relação. Aquilo que foi revelado anterior ao Jesus, eu não tenho que seguir. Aquilo que foi revelado anteriormente ao profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, eu não tenho que seguir. Eu tenho que seguir a última revelação, o último livro. Então, esses livros, eu acredito que eles existiram, eu acredito que eles foram transmitidos pelos mensageiros, eu acredito que era a palavra de Allah, eu acredito em que eles eram a verdade, a luz e o encaminhamento. Mas eles não existem hoje naquilo em que são as formas reveladas deles por Allah Azza wa Jal, através do anjo Gabriel, o anjo da revelação, como eu falei ontem. Então, a crença, quando nós falamos de crença nos livros, é a crença exatamente que Allah Tabaraka wa Ta'ala nos enviou profetas e mensageiros para que possamos, né, seguir, e através desses livros, os povos anteriores que seguiram e seguiram as leis, foram determinadas por Deus nos livros, morreram o quê? Muslims, submissos. O que é ser muçulmano? Senão ser submisso a Allah Azza wa Jal, Deus Altíssimo. Isso é a crença, tá? Que é ser muçulmano ou muçulmana. Nessa relação, esses livros foram revelados, esses livros existiram, mas não existem mais. Eu confirmo, como muçulmano, que eles foram revelados e que aqueles que seguiram morreram na crença. Aqueles que desobedeceram morreram na descrença.
aqueles que hoje continuam seguindo coisas que nem existem de fato e deixam de seguir a ordenação daquilo que foi revelado por Deus, estão no desvio. Então, o último livro revelado é o Alcorão. Então, a crença na revelação é importante. Que Allah Azza wa Jal, e ainda nos revelou esse livro, que ele diz, وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, né? Ou seja, foi revelado por Allah Azza wa Jal. Qual? O Alcorão, o último livro revelado por Allah. Nazala bihi Ruhul Amin, que foi revelado ao profeta Muhammad através do anjo Gabriel, né, no período de 23 anos, né? Ala qalbika latakuna min al-munzirin, no coração do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, para ele ser um dos admoestadores, né, daqueles que vão falar e chamar a atenção das pessoas para que sigam a verdade e saiam da mentira, que sigam a luz e saiam da escuridão. E aí ele diz, bilisanin arabiyyin mubin, em língua árabe magnífica. Ou seja, a última revelação é a revelação do Alcorão em língua árabe. Então, a crença é importante. Quem não crer nos livros em que existiram livros revelados anteriormente ao Alcorão, não crê em Allah. Quem não crê que esses livros foram transmitidos aos povos, também não tem crença. É desafirmar aquilo que é a afirmação de Allah Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo. Então, a crença nos livros é importantíssima, só que eles não existem mais, eles não estão mais entre nós, daquilo que foram as revelações. Eu vou estar falando sobre isso amanhã. É importante que vocês assistam essa live para entender por que eles não existem mais. Existem alguns motivos para que eles não existam. Eu posso te adiantar que tem a ver com transmissão. Então nós estaremos falando sobre isso, nós estaremos falando sobre as revelações, né, anteriores, por que elas não existem mais. Tá? Então, nossa live de amanhã será exatamente sobre isso. Eu vou estar lendo agora as perguntas, dúvidas e comentários que foram deixados na live de ontem e a de hoje. Não esqueçam de deixar a sua pergunta, a sua dúvida e o seu comentário, que a gente vai estar sempre lendo aqui no final de todas as lives. Espero que vocês possam estar junto comigo até o final do mês do Ramadã, com as nossas lives diárias. Não serão lives gigantescas, até porque eu sei que todas as pessoas aqui, depois das 9 da noite, vão estar cansados, né? Muitos estarão trabalhando mesmo, que estejam nesse feriado, o qual as pessoas estão usando, então as pessoas terão que descansar. Então serão lives mais curtas, para que vocês possam estar junto conosco, aproveitando este conhecimento determinado por Allah Tabaraka wa Ta'ala, tá bom? Eu estou lendo agora, vou ler os comentários que foram deixados, alguns comentários foram deixados depois, na live de ontem, tá? E não esqueçam também de compartilhar com seus amigos e familiares. Obviamente, só se vocês quiserem, não há obrigatoriedade, tá bom? Vamos lá, cadê? Aqui, Vitor Paposeco, ele deixou, existe outra religião com mais profunda e que mais respostas são dadas com clareza e firmeza fora do Islã? Com certeza que não, porque não estão se basificando em revelação de Allah Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo. Essas pessoas às vezes se basificam em seus desejos e vontades. É como falar sobre crença, né, na unicidade de Deus e acreditar que existe Deus, que existe Pai, Filho e Espírito Santo. É a mesma coisa. Não existe. Só existe Allah Azza wa Jalla, Criador de tudo e todas as coisas. A Anshura Delfino deixou mashallah. O Wagner Ibrahim Barca deixou assalamu alaikum. O Otávio Augusto Nazário deixou assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O Sheikh pode ensinar duás de suhur e iftar. Eu não vou falar muito sobre isso nessas lives para não ficar muito grande, mas a relação do iftar é simples, é aquilo que eu já falei aqui. Quem quiser pegar para facilitar, para que eu não fique falando aqui, as pessoas têm que ficar voltando o vídeo, tem uma coisa chamada, tem um livrinho chamado A Fortaleza do Muçulmano, tá bom? Fortaleza do Muçulmano, todos os duás que você precisa serão encontrados ali, aí fica mais fácil para vocês, tá bom? Otávio Augusto Nazário deixou, pensei que as lives seriam para o YouTube também. Por que não é, Sheikh? Porque é mais leve fazer aqui no Facebook. E aí dependeria de um programa, porque o YouTube e o Facebook não estão no mesmo grupo, né, daquilo que é o Meta, infelizmente. E aí fica muito pesado, muitas vezes, para as pessoas na África. Para a maioria das pessoas que assistem as nossas lives da África, o YouTube é mais pesado, o Facebook é mais leve para as pessoas assistirem as lives, tá bom? O Otávio Augusto Nazário deixou assalamu alaikum. Qual dos milagres de Isa ibn Maryam devemos considerar o primeiro, e ele ter existido sem pai
ou ter falado quando bebê? O primeiro milagre é exatamente falar recém-nascido. A relação da sua determinação de existência é parte da ordenação de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Posso ver como milagre? Posso. Mas o primeiro milagre de Jesus é falar recém-nascido. Allahu Alam. O Fábio Borges deixou um alaikum salam, meu irmão, deixou alhamdulillah, compartilhando com os familiares. Eu agradeço a você. Melissa Belmonte deixou: Imran é revelado que no Corão ser o pai de Maria. Não, ela é de Al-Imran. Al-Imran, a família de Imran, tá bom? A Melissa Belmonte deixou muçulmano e não muçulmanos, não entendi. Não entendi o que ela quis dizer com muçulmanos e não muçulmanos, tá bom? Depois, se ela quiser escrever aí para poder me fazer entender o que ela quis dizer com isso. Vou ler dessa live agora, tá? O que foi deixado aqui. Não esqueça de compartilhar essa live com seus amigos e familiares para a gente poder, né, fazer chegar ao máximo de pessoas o conhecimento. A Mi Castro deixou que Allah nos proteja, acho que ela quis escrever. E a Lomar, que não mentira, deixou assalamu alaikum, boa noite para todos vocês. Amanhã, a partir das 9, entre 9 e 9 e 10, nós estaremos ao vivo. Não esqueçam de compartilhar essa live com seus amigos e familiares. E não esqueçam de estar junto conosco, né, todos esses dias até o final do ano, do mês do Ramadã. Inshallah, até o final do ano também. Mas até o final do mês do Ramadã. Eu agradeço a presença de todos vocês. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.